Chegamos na última parte da série de mensagens Redenção, e eu sei que aqui hoje alguns estão pela primeira vez. Se quiserem saber como essa série começou, as outras partes estão lá no nosso site, basta procurar luteranacamobi.com/mensagens, está lá, ou se procurar no canal do YouTube, no Spotify, você encontra também. Nosso tema hoje vem dessa parte, né? O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. Nós acabamos de cantar isso. Essa história de sangue, ela não é uma coisa tão bonita na nossa cultura. Eu mesmo não gosto muito de ver o sangue quando ele é meu. Dos outros não tem problema, mas quando é eu que estou sangrando, dá aquela tremidinha na perna. Eu sei que aqui na congregação tem vários profissionais da saúde que lidam muito bem com sangue, ou pelo menos precisam aprender a lidar com isso. Mas particularmente eu, quando estou lá fazendo o almoço, e a gente vai cortar o repolho, e na hora de picar o repolho sai um naco do dedo junto. Aconteceu já com vocês isso, né? Eu faço um esforço para estancar logo e não gosto muito de ficar olhando. Vocês podem rir de mim, mas quando eu era criança, e a mãe, que deve estar acompanhando online, vai lembrar disso, a mãe me levava no laboratório para fazer coleta de sangue, eu já entrava fazendo escândalo, porque eu sabia que iam cravar uma agulha no meu braço para colher sangue. Eu acredito que a maioria de nós não gosta muito de lidar nem de falar de coisas com sangue, mas é algo bastante presente na história do povo de Deus, na Bíblia como um todo, e por isso também é algo da nossa história, e é bom que a gente entenda por que disso. Na verdade, a ideia que existe, ou a ideia de que existe uma dívida muito séria com Deus, ela perpassa a humanidade toda. Não é uma exclusividade do povo bíblico isso. Todas as culturas antigas, até mesmo aquilo que a gente chama de povos originários aqui da América, trazem essa questão de que nós, seres humanos, temos uma dívida muito séria com a divindade. O ser divino, que tem nomes diferentes em diferentes culturas, esse ser divino carrega sobre o povo uma ira. E, de alguma forma, o povo quer aplacar a ira de Deus. E sempre na história antiga, o sangue foi sinal de vida. Sangue é sinal de vida. Nós só vivemos enquanto temos sangue pulsando em nosso corpo. Se o sangue parar, é sinal de que o coração parou de bater e a gente já foi. Dependendo da cultura antiga, o sacrifício envolvendo sangue poderia ser de animais ou até mesmo de pessoas. Os povos que viviam no entorno de Israel, todos eles praticavam sacrifícios. Para nós, toda essa coisa de sangue é estranha, mas naquele contexto cultural, era uma coisa normal. E muito disso vem do que a gente chama de teologia natural. Aquilo que já vem com a gente. A sensação que é inerente a todo ser humano de que existe uma dívida com alguém eterno, com Deus. E que essa dívida é alta e precisa ser paga. E aí a gente aprendeu que o salário do pecado é a morte. Então, pecado precisa ser pago com vida. Conseguiram fazer a relação? Sangue é vida. Nesse sentido e com intenção de preparar o povo de Deus para o sacrifício perfeito de Jesus, é que Deus instituiu todo um sistema de sacrifícios que vigorou na antiga aliança, que a gente chama de Antigo Testamento. O sistema de culto que Deus indicou por meio de Moisés previa o derramamento de sangue não humano, sangue de animais, para cobrir o pecado do ser humano. E foi por intermédio de Moisés que Deus disse isso que está na tela agora. Pois a vida da carne, do corpo, está no sangue. Diz Deus, eu mesmo dei o sangue oferecido sobre o altar para a purificação da vida de vocês. Pois é o sangue que faz a purificação da vida. Ou, em outras palavras, a expiação do pecado. Expiação com X, não é de espiar, né? A expiação de purificar mesmo. De
de trazer novidade. A lógica do texto bíblico é: pecado é morte, sangue é vida. E os rituais de sangue indicavam a seriedade do pecado. Se alguém precisa morrer por causa do pecado, é porque o pecado é uma coisa muito séria. Alguém ou algum animal precisava dar a vida a fim de se alcançar a reconciliação com Deus. A ira de Deus precisava ser aplacada. E em vez de exigir a morte das pessoas culpadas, já é um sinal de graça. Na antiga aliança, Deus oferece graça permitindo o sacrifício de animais em lugar das pessoas. Quem merecia morrer eram as pessoas. Mas Deus disse: eu vou providenciar que animais façam isso no lugar de vocês. Claro que tudo isso já estava preparando para aquele que viria, e que João Batista, quando viu passar, disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro animal que vai ser sacrificado. Esse é o Cordeiro de Deus, o próprio Jesus. A música que a gente cantou disse: sem culpa me tornou, por causa do sangue. E se depois do sangue de Cristo eu não tenho culpa, a verdade é que, de alguma forma, a gente carrega a culpa. A gente tem culpa. Muitas situações do dia a dia a gente precisa lidar com culpa. Só que, se o nosso emocional está funcionando bem, se não tem alguma disfunção, normalmente a gente constrói uma autoimagem um pouco melhor do que realmente a gente é. Aquela imagem que a gente tem de si mesmo: se não tem nenhum problema, eu vou achar que eu sou um pouquinho melhor do que aquilo que realmente eu sou. Quando eu penso a respeito de quem eu sou, lá no íntimo eu gosto de pensar, que eu sou um baita pastor. Não é verdade, mas eu gosto de pensar assim. Quando eu olho para o espelho, né? Mas que bom. Estou dedicado ao cuidado das ovelhas que Jesus me confiou. Eu gosto de pensar que eu sou um ótimo pai, que eu me esforço para desempenhar bem essa função que Deus me deu. Eu imagino que eu seja um bom marido. Eu brinco sempre com a Cris que ela tem o melhor marido do mundo. Presunção, né? Mas a gente gosta de pensar assim. E essa autoimagem bem positiva, a gente acaba transferindo para a nossa relação com Deus. E aí, quando nós somos confrontados pela lei de Deus, quando Deus vem e nos mostra de um jeito inequívoco que nós estamos errados, a gente, em vez de lamentar, começa a arrumar desculpas. Mas eu agi de tal forma porque naquele dia estava dando tudo errado. Mas foi ela que começou a discussão. Geralmente eu digo isso para a Cris. Mas eu xinguei o motorista no trânsito porque ele me deu uma fechada primeiro, né? Sempre tem um mas. Aconteceu tal coisa, mas tinha que acontecer. Como é penoso para a gente baixar a cabeça e simplesmente confessar: eu estou errado. Eu errei, eu sou culpado. A mensagem de hoje, eu tenho más e boas notícias para vocês. Vou começar pelas más. A verdade é que a humanidade escolheu o caminho da desobediência. Não tem outro. E isso tem consequências agora, no meu dia a dia, e consequências eternas também. Eu gosto dessa frase: nós não somos pecadores porque cometemos pecados, mas nós cometemos pecados porque nós somos pecadores. E é uma grande diferença pensar nessa lógica de palavras aí. Eu não estou sendo pecador porque eu fiz algo. Eu faço as coisas, muitas vezes erradas, porque aqui dentro tem pecado. Essa é a má notícia que Jesus dá para a gente no trecho de Marcos que a gente leu. Pois de dentro, do coração da pessoa, eles estavam na discussão se a comida podia ou não podia, né? Comidas impuras, os judeus tinham várias regras. Jesus: para com essa discussão, isso é casca só. Isso está só na casca. Pensa comigo, é de dentro, é do coração da pessoa que vem os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, acaba a mão, né? Cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, e de novo encheu a mão, calúnias, orgulho, insensatez. E eu acho que a lista de Jesus até seria maior, mas ele resolveu parar por aqui.
que ele está dizendo é que não é o de fora, não é o que a gente faz, é a nossa natureza, ela é assim, nós somos assim. Aqui dentro tem potencial para homicídio, para cobiça, para adultério, para inveja e para tudo aquilo ali. Nós temos dentro de nós o potencial para fazer todas essas atrocidades e ainda outras piores. Por isso a gente não precisa se escandalizar tanto, claro que é um escândalo. Quando acontece como nessa semana a gente viu várias vezes a mesma notícia de um pai que atirou seu filho de uma ponte, filho pequeno. Claro que é horrível, mas Jesus já alertou que do coração humano vem tudo isso. É daqui de dentro. A verdade é que a humanidade rompeu com Deus, o Criador. Nós quebramos. A humanidade está quebrada. E a gente precisa de restauração, de restauro. Enquanto a gente não confessa que somos assim, aí não faz sentido a história de sangue. Se eu não entendo a gravidade do pecado, eu não consigo entender o porquê do sangue, da vida daquele que é perfeito e se ofereceu para cobrir o pecado dos imperfeitos. E Jesus veio exatamente porque nós, humanidade, não damos conta do recado. O sangue de Jesus, só o sangue de Jesus é capaz de nos restaurar. E essa é a boa notícia. A má é que nós somos maus mesmo. A boa é que Jesus não nos deixou assim. Jesus veio para dar a sua vida em resgate por nós. A cruz é o sacrifício perfeito. O sangue da vida perfeita cobrindo a culpa de todos nós imperfeitos. E foi isso que a carta aos Hebreus nos lembrou. Por isso que eu disse que a carta tinha evangelho hoje, né? Boa notícia. Com o seu próprio sangue, o próprio sangue de Jesus, e não com o sangue de bodes e bezerros, Jesus entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, não precisa repetir, e garantiu redenção, resgate eterno. O autor de Hebreus está fazendo uma conexão muito importante, porque ele escreve para um povo que conhecia muito bem o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, o povo hebreu. Por isso a carta aos Hebreus. No Antigo Testamento o povo se reconhece como pecador. E havia um sistema de sacrifícios previsto na Antiga Aliança. Envolvia, às vezes, pombos, cordeiros, bodes e até bezerros. Mas a regra geral era: pecado só estava pago quando o sangue de um inocente era derramado. Essa é a regra de todo o Antigo Testamento. A vida de um inocente, no caso um animal, que precisava ser perfeito, sem defeito, sem nenhum osso quebrado, a vida desse animal era oferecida como pagamento pela vida de um culpado. Se eu, Marcos, vivesse na Antiga Aliança, de tempos em tempos eu devia ir até o templo com a consciência da culpa diante de Deus, e eu deveria, por meio do sacerdote, oferecer a vida de um animal perfeito, um animal que morreria no meu lugar para que eu pudesse ser perdoado. E agora a carta aos Hebreus está dizendo: não precisa mais tudo isso. Tem uma nova aliança aqui, um novo testamento, que a gente lembra na ceia, um novo testamento no meu sangue, diz Jesus. Porque a verdade é que todo aquele sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer, era apenas sombra de uma coisa muito maior que iria acontecer. E no nosso caso já aconteceu. Jesus já entrou no lugar santíssimo, que no templo era o lugar onde o sacerdote fazia o sacrifício e representava ali a presença de Deus. Jesus, com seu próprio sangue, a sua vida perfeita, não por meio de bodes nem bezerros, ele compra a minha, a tua redenção. Num outro trecho de Hebreus, mais no começo da carta, diz: o Filho também se tornou carne e sangue humano, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele, Jesus, libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados
pelo medo da morte. Jesus derramou o seu sangue no nosso lugar para nos livrar do medo e do horror da morte, para derrotar de uma vez por todas o diabo e todo o mal. O salário do pecado é a morte. E nós, enquanto humanidade, vivemos com medo de que o preço do pecado seja cobrado. Mesmo que a gente saiba que não é assim que funciona, mas quando está apertada a coisa, a gente diz: Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Que pecado eu cometi? A gente está sempre com esse medo de que o preço do pecado vai ser cobrado. Por isso a teologia natural, que vem de dentro, tem empurrado culturas e gerações diferentes para algum tipo de sacrifício. Porque nós temos medo. E Jesus vai lá. Resolve tudo. De uma vez por todas. Absolutamente tudo. Tudo aquilo que alguém pode dizer contra nós, tudo aquilo que a Escritura Sagrada diz, você não consegue, você não cumpriu, você não pode. Todas as nossas tentativas, tudo aquilo que a gente poderia apresentar como argumentos e dizer, mas, né? A boa notícia é que Jesus fez tudo. Tudo o que era preciso para que nós, não merecedores, recebêssemos redenção, restauração. Restaurar é devolver as condições originais, né? Quando um prédio antigo é restaurado, normalmente é feito um esforço enorme para deixar esse prédio antigo com as características mais próximas do original. Nem sempre se consegue, porque os restauradores são humanos e são falhos. Os irmãos da IECLB, aqui de Santa Maria, há pouco tempo passaram por um longo processo de restauração do templo, lá no centro. Ficou bem bonito. Eu estive lá no final do ano passado, quando foi a reinauguração. E eu lembro, nas conversas que tivemos, que algumas vezes a liderança me disse assim, olhando para o projeto, teria sido muito mais fácil demolir e começar do zero. Teria sido muito mais fácil. E realmente, olhando para o trabalho que deu, o quanto custou, era muito mais fácil passar uma patrola ali, terminar com tudo e fazer novo. O caminho do restauro ele é mais difícil, ele é mais trabalhoso. Mas a gente só restaura aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama. Algum móvel antigo que tem em casa e que você gosta muito, você sente vontade. Se eu pudesse restaurar, né? Deixar na condição original de novo. O nosso Deus nos ama tanto que Ele poderia ter passado uma patrola na humanidade, acabar com tudo, fazer do zero. Não fez. Ele escolheu um caminho longo e doloroso, o caminho da cruz, o de entregar a sua vida perfeita, a fim de restaurar a gente. Para refletir e praticar. Pecado e sangue não são assuntos fáceis, mas são necessários. Em algum momento da vida a gente vai se deparar com essa notícia do pecado e de que sangue precisa ser derramado. Pecado é morte, sangue é vida. As consequências do pecado e a necessidade do sangue nos deixam desconfortáveis. Mas se a má notícia não produzir o seu efeito, não vai ter espaço para a boa notícia, de que a restauração que a gente recebe de Jesus, ela é perfeita e ela é completa. Embora algumas vezes a gente tenha a sensação do contrário, porque a gente continua errando e continua sofrendo as consequências. Mas a promessa é real e ela é para todos nós. Nós podemos desde agora viver com a certeza da restauração, dada na cruz, e que vai se manifestar definitivamente, com clareza, no último dia. Até lá, a gente vai lidar com pecado, com perdão, o tempo todo. E por isso é tão importante que você pense, nos próximos dias, ao concluir essa série, em que áreas da sua vida você precisa abrir um espacinho e permitir que Deus restaure e renove algumas coisas. Não estou dizendo que nós vamos restaurar. Nós não temos essa capacidade. Mas pensa como é que você pode abrir o seu coração para o amor restaurador, renovador de Deus hoje. A redenção foi
paga completamente na cruz. Nós estamos perdoados. E essa é a melhor notícia que a gente poderia ouvir. Amém.